Olá, alunos do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Conquistar. Isso mesmo, do projeto que vai te ajudar a conquistar uma vaga na universidade. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante de língua portuguesa aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas, certo? Olha só, se você for postar alguma coisa aí dos nossos episódios, dessa nossa temporada, não esqueça de nos marcar aí nas nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducam, certo? Vamos ver o que teremos nesse episódio. Olha só, episódio de número 6, nós temos um desafio, né? O nosso desafio de língua portuguesa. E como título, eu sou de 45, mas eu sou moderno, viu? E como detalhamento, nós vamos ver as características de períodos literários, ok? Vamos começar a falar então aí dos nossos períodos literários, ok? Vamos então ao nosso primeiro desafio. Muito bem, gente, olha só, o nosso desafio de número 1, nós vamos começar a perceber aí algumas características, né, das gerações da poesia romântica. Então, olha só, vamos preencher as lacunas com os nomes das gerações da poesia romântica? Nosso texto diz o seguinte: a poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações. Temos uma primeira lacuna, enaltecedora do heroísmo indígena, a nossa segunda lacuna, centrada nas temáticas do amor e morte, e nossa terceira lacuna, de cunho social, certo? Então, cada lacuna dessa corresponde aí, né, ao nome de uma geração da poesia romântica. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí e daqui a pouquinho a gente retorna. Muito bem, vocês já tiveram um tempinho aí para refletir, né, sobre a nossa resposta. Então, a resposta do desafio 1 é a seguinte, ó. A poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações: indianista, enaltecedora do heroísmo indígena; ultrarromântica, centrada nas temáticas do amor e morte; e a terceira, né, condoreira, de cunho social. Certo? Então, essas são aí as 3 gerações da poesia romântica, né? Cada um com a sua característica, com características diferentes. Certo, gente? Mas isso aí eu tenho certeza que vocês, né, tiraram de letra, porque nós, durante o nosso ensino médio, a gente vê bastante aí sobre, né, o romantismo, né? Sobre essa escola, o estilo literário que nós temos na nossa literatura, né? Tanto a literatura geral quanto a literatura brasileira, ok? Nós vamos ver agora, então, aí para entender melhor um pouquinho, né, sobre essas características do romantismo, né, alguns pontos, né, importantes sobre essa escola ou estilo literário, ok? Olha só, o romantismo no Brasil, ele teve início em 1836, olha só,
com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Então, Gonçalves de Magalhães, ele foi muito importante, né, para o romantismo no Brasil, porque foi dele aí a primeira obra, né, em 1836, que fez aí que a gente tivesse, que foi o marco, né, para o surgimento do romantismo no Brasil. Além disso, nós temos outro ponto, olha só, né, foi resultado de um contexto histórico que levou à independência do Brasil em 1822 e despertou nos artistas brasileiros o sentimento de nacionalismo, marcante na primeira geração da poesia romântica. Então, outro tópico muito importante que a gente deve observar aí, né, que é esse contexto histórico, né, que levou à independência do Brasil em 1822, certo? Então, outra característica que vai marcar aí também a primeira geração da poesia romântica. O nosso terceiro tópico, né, que já vem falar da separação da poesia e da prosa, né? Já a prosa é separada em 4 tipos, né? A gente viu ali a parte da poesia. E a prosa ela vai ser separada em 4 tipos. A prosa urbana, né, cujo enredo se passa no Rio de Janeiro, a regionalista, em que o espaço da narrativa é o interior do país, a histórica, né, de ficção atrelada a um fato histórico, e indianista, em que o índio é consagrado herói nacional. Então percebam aí a diferença, né, que nós temos entre poesia e prosa no romantismo, certo? Né? Nós temos lá na poesia aquela classificação, né, das gerações, e aqui na prosa também nós vamos ter, né, essa classificação em algo talvez mais próximo da nossa realidade ali, né, do romantismo, ok? Nós vamos ver agora algumas características, né, das obras românticas, ok? Para que fique bem específico aí para vocês quais são essas características, né, para quando cair aí numa avaliação, vocês saibam identificar e diferenciar, né, de outros estilos aí, escolas literárias. Vamos lá, então, as características das obras românticas. A primeira delas é a subjetividade. Você vai encontrar isso aí em quase todos os textos. É sempre olhando para si, né? É o eu que vai falar, aquele eu que habita em você, ali que habita nos autores, né? Que vai estar presente nessas obras românticas. A segunda é o individualismo, né? Centrado ali também em uma pessoa, né? Em alguém. É esse individualismo que completa ali a subjetividade, né? E nós vamos encontrar também nas nossas obras românticas. Outra característica, né, das nossas obras românticas é o teocentrismo, ou seja, o que é isso, professor? É o Deus, né? Deus como centro de tudo, certo? Então Deus ele vai estar centralizado ali e nós vamos perceber também isso nas nossas características, né, das obras românticas. Continuando, nós temos ali o amor idealizado, ou seja, nós queremos um amor ideal nas nossas obras românticas. Isso aí vai aparecer bastante, né? Aquele amor ideal, aquele amor que é tudo bonito, né? Aquele amor que não tem nada de ruim, que a gente sabe, né, que não é assim na nossa realidade, mas na época romântica era assim, né? As poesias e a própria prosa, ela era feita, né? Elas eram feitas ali com esse amor idealizado, né? Nós tínhamos essa ideia de amor ideal, de amor perfeito. Outra característica é a mulher idealizada também, assim como o amor. Nós vamos ter a mulher perfeita, né? nas obras românticas, elas sempre vão aparecer ali como aquela mulher ideal, aquela mulher que não tem defeitos, ou seja, nós temos ali também uma mulher idealizada. E por último, nós temos o exagero sentimental. Observem aí nas características, né, das obras românticas que sempre vai ter esse apelo sentimental, esse exagero do sentimento, né? Se você fala do amor, vai ser um amor exagerado. Se você fala da mulher ideal, você vai ter esse exagero sentimental também. O exagero sentimental, ele é característico das nossas obras românticas, tá bom? Não vamos confundir aí,
né, só um adendo rapidinho, né, o espírito de ser romântico, né, que muitas vezes, fulano não é romântico, não é isso. Nós estamos falando da geração romântica, né, do romantismo, dessa escola ou estilo literário, tá bom? Mas que pode ter esse espírito romântico também, mas que não é necessariamente, né, somente esse espírito romântico, nesse estado de espírito aí romântico, certo? Então, não esqueçam disso quando vocês estiverem fazendo análise aí, né, das características das nossas obras românticas. São as principais características: a subjetividade, o individualismo, o teocentrismo, o amor idealizado, a mulher idealizada e o exagero sentimental, certo? Então, nós vimos aí a resposta do nosso desafio, né, e alguns elementos que completam aí, que complementam, né, essa nossa resposta, ok? Desafio de número 1 completo. Vamos então ao nosso desafio de número 2. No nosso desafio de número 2, a gente vai continuar falando aí das características dos períodos literários. E eu trouxe aí 3 pontos para vocês analisarem, né, observarem aí e entenderem de qual, né, período literário nós estamos falando. A primeira, valorização da objetividade e dos fatos, né? A segunda, impessoalidade, apagamento das ideias do autor. E a terceira, descrições de tipos sociais ou situações típicas, né? Tais características são de qual período literário? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouquinho eu retorno com vocês. E aí, gente, observaram lá as nossas características, né? Perceberam ali de qual período literário nós estávamos falando? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Olha só, nós estávamos falando, né, de características do período literário chamado de realismo. Isso mesmo, do realismo. Esse período literário que vem logo após o romantismo, ok? Para a gente entender um pouco melhor, né, a ideia do realismo, nós vamos continuar, na verdade, vendo algumas características desse período literário. Olha só. Vejam bem, o realismo é a escola literária que analisa a realidade. Então, o próprio nome já nos traz aí, né, a ideia do que esse período literário ele vai tratar. Ele trata da realidade, do real. Ele tenta trazer ali para, né, as suas obras, né, para esse material que é produzido no realismo, ele traz a realidade, tenta mostrar realmente o que acontece na nossa sociedade. Próxima característica, olha só, tem, na verdade, um pouco do histórico, né? Tem origem na França e no Brasil surge depois do romantismo, isso que eu acabei de falar para vocês, e antes do simbolismo, ou seja, ele fica entre o romantismo e o simbolismo aqui no Brasil, compreendendo os anos de 1881 a 1893, o mesmo período em que o naturalismo e o parnasianismo também ocorreram. Então vejam aí, né, que ele ficou entre o romantismo e o simbolismo aqui no Brasil, mas também estavam acontecendo, né, outros períodos literários, que eram o naturalismo e o parnasianismo. Vamos continuar. Marcado pelo objetivismo. Então, olha aí, nós estamos falando de algo objetivo, né? Pela veracidade e pela denúncia social, ou seja, pela verdade, o que estava acontecendo ali no momento e a denúncia
né, do que acontecia também ali na sociedade, das mazelas da nossa sociedade. O realismo brasileiro tem início com a obra de Machado de Assis, nosso grande Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, certo? Então, essa obra do Machado de Assis, né, do nosso grande Machado de Assis, ele vai dar início a esse realismo no Brasil, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, datada em 1881, ok? Vamos continuar vendo aí características, né, do nosso realismo, um pouquinho, na verdade, do contexto histórico do realismo no Brasil. Então, a literatura ela está, né, ali atrelada sempre ao contexto histórico, ao contexto artístico que acontecia naquela época. Então, o nosso contexto histórico do realismo no Brasil, né, quando o realismo ele surge no Brasil em 1881, o país passava pelo processo de abolicionismo, o movimento que tinha surgido na Europa e promoveu o fim da escravidão brasileira em 1888. Na mesma altura, em 1889, ocorre a Proclamação da República. É nesse cenário, influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo marxismo, que se desenvolvem ao longo dos anos 1800, que o realismo surge no Brasil, certo? Então aí nós temos um contexto histórico, né? Algo que está atrelado ali ao momento em que o realismo ele vai surgir no Brasil, certo? Vamos continuar então vendo algumas características do realismo no Brasil. Nós já vimos alguns tópicos ali, né, sobre como que aconteceu o realismo, vimos características históricas, nós vamos ver então características do nosso realismo brasileiro. A primeira delas é a inversão dos ideais do romantismo, ou seja, esqueçam ali o que a gente estudou no romantismo. Nós temos uma inversão desses ideais. Então já não temos mais o amor idealizado, já não temos mais a mulher idealizada, né? Algo que fosse talvez sonhado, né? Idealizado, que alguém pudesse idealizar isso aí. Nós vamos trabalhar com o real, né? No realismo. Olha o nome, realismo. Então vamos trabalhar com a realidade, com o real, com o factual, certo? Próxima característica, nós vamos ter enfoque no homem e no seu cotidiano. Isso que eu acabei de falar para vocês. As mazelas da sociedade, elas vão aparecer através do quê? Desse homem e desse cotidiano, do que acontece realmente aí na sociedade. A próxima característica, nós vamos ter uma crítica social. O realismo ele tem esse poder de criticar o que estava acontecendo ali. No momento em que eu trago para a discussão, né, essas mazelas, o que acontecia na sociedade, eu vou ter essa crítica social que vai desenvolver aí esse processo de criticar realmente o que estava acontecendo ali naquele momento. Próxima característica, nós vamos ter a linguagem simples e objetiva, então nada de muito exagerado. Nós vamos ter, né, ali essa linguagem bem simples para que seja entendida, né, e bem objetiva para que não haja distorções ali, né, ou más interpretações dentro dessa linguagem do realismo. E a nossa próxima característica são personagens e ambientes descritos de forma detalhada, né? Esses personagens, o local onde se passa ali as nossas narrativas, elas vão ser bem descritas de forma bem detalhadas, certo? Nós vamos continuar, então, vendo aí mais, né, sobre o nosso realismo, né? Eu queria, na verdade, falar um pouco mais para vocês que o realismo no Brasil, ele vai dar enfoque ao homem, tá? Ao seu cotidiano e à crítica social. No Brasil vai acontecer dessa forma. Então, assim, por meio, né, de uma linguagem simples, de uma linguagem objetiva, essas obras elas vão ter essas características de riqueza, né, na descrição dos detalhes. E essas características elas visam ali aproximar o leitor o máximo possível da realidade. Por isso, se eu estou trabalhando a realidade, eu preciso ter uma linguagem realmente simples e objetiva para que eu aproxime esse leitor da nossa realidade. E aí, outro fator importante é que o realismo em Portugal, né, uma vez que tem enfoque no combate ao romantismo e na sua idealização da sociedade,
bem como no ataque à burguesia, à monarquia e ao clero, certo? Então, nós vamos ter ali em Portugal essas características do realismo. E aí ele vai tentar, ali em Portugal, mostrar como a mentalidade romântica ilude as pessoas e como era preciso dar espaço à ciência. Então vejam que a ciência ela já vai entrar aí, né, dentro da nossa literatura também. Vão tentar ali, no caso, apagar essa mentalidade, né, de algo idealizado que o romantismo trazia ali nas suas obras. A partir do realismo, a gente já vai ter um pouco mais, né, da ciência aparecendo, nós vamos ter a sociedade em si, ali, a realidade da sociedade, as mazelas da sociedade aparecendo nas nossas obras, certo? Bom, então falamos aí no nosso desafio de número 2, né, desse período literário do nosso realismo, certo? Vamos continuar falando ainda de períodos literários no nosso desafio de número 3. Olha só. Muito bem, o nosso desafio de número 3, né, traz aí uma imagem para vocês analisarem também. E o questionamento é o seguinte: a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicada em 1915, de autoria de Lima Barreto, e aí, né, nós temos o Lima Barreto, essa imagem é dele, pertence a que período literário? Então, uma dica para vocês, nós já falamos nos outros desafios, do romantismo, do realismo, e agora nós vamos falar de outro período literário, certo? Fica aí a dica para vocês. E vocês vão me dizer, então, a que período literário, né, essa obra Triste Fim de Policarpo Quaresma ela pertence, né? E qual foi o período literário que ela surgiu? Vou deixar um tempinho para vocês analisarem aí, né? De repente até fazer uma pesquisa e daqui a pouquinho eu retorno com vocês para a gente comentar, né, esse desafio. Muito bem, se vocês já pesquisaram aí, né, analisaram talvez as nossas, né, o questionamento, vocês puderam perceber que nós estamos falando do pré-modernismo. Isso mesmo, pré-modernismo, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ali do Lima Barreto, ele faz parte deste período literário. E este período literário ele vai representar na literatura brasileira um período de transição, já que de um lado ainda se faziam fortes as tendências artísticas do nosso realismo, né, do naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo, movimentos iniciados aí na segunda metade do século XIX. E, de outro lado, já se faziam presentes escritores e artistas que apresentavam em suas obras os indícios de que viria, né, do que viria a resultar na Semana de Arte Moderna de 1922, certo? Esse cartaz que vocês estão vendo aqui é justamente da Semana da Arte Moderna de 1922, né? Um chamado aí para essa Semana da Arte Moderna, ok? Então, para a gente entender melhor aí, né, sobre o pré-modernismo, que foi tão importante esse período de transição ali entre os escritores, nós vamos ver algumas características deste período literário. Olha só. Primeira delas, nós temos o rompimento com o academicismo, né? Não vamos ter mais ali o academicismo fazendo parte, né, das escritas, aquela coisa metódica do academicismo nós não vamos ter mais, tá? Outra característica, nós vamos ter o nacionalismo e o regionalismo. Eles sempre vão estar presentes nas obras do pré-modernismo, tá? O nacionalismo vai falar ali
do homem realmente nacional, do homem regional, né? E daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre os sertanejos, que sempre vão estar presentes ali, fazendo referência a esse regionalismo. Continuando, outra característica é a linguagem coloquial. Nada de muito formal, né? Nós vamos ter uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem que possa ser melhor entendida ali pelo seu leitor, ok? Próxima característica, nós vamos ter a denúncia social, tá bom? E aí essa denúncia social ela vai fazer referência ali com aquele nacionalismo e o regionalismo, né? Vai falar ali das mazelas também dessa sociedade, e essas escritas elas vão ser em formas de denúncia social. Outra característica são temas históricos e cotidianos, ou seja, algo do cotidiano que nós estamos acostumados ali, né, a ter no nosso cotidiano, e temas históricos também que vão fazer parte das obras pré-modernistas, ok? Outra característica é a marginalização dos personagens. Marginalização no sentido de que estão à margem, né, da nossa sociedade. São aqueles personagens que, por algum motivo, foram esquecidos, né, nos outros períodos literários, e eles vão aparecer agora no nosso pré-modernismo, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre o pré-modernismo. Olha só. Vamos falar, na verdade, do Lima Barreto, né, o autor lá do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nós pedimos que vocês, né, desafiamos vocês, então, a falar, a refletir um pouco, né, sobre o Lima Barreto e essa obra e, consequentemente, o período do pré-modernismo, certo? Então, ele nasceu ali no Rio de Janeiro, né? O Lima Barreto ele é escritor de origem humilde e descendente de negros escravizados, é considerado um dos principais autores pré-modernistas brasileiros. Olha só, brasileiros, né, gente? Olha só que legal, que interessante, né? O Lima Barreto ele ter conseguido esse feito. Sua principal obra, o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915, assim como as outras obras do autor, expressa as características fundamentais do pré-modernismo, né, como o uso de uma linguagem mais popular e a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Então, temos características do pré-modernismo, né, uma linguagem mais popular, e aí, né, esse enredo do Lima Barreto e dos outros escritores vão ser centrados ali no homem comum, né, no homem realmente que vive a sociedade atual, né, daquela época, certo? Nós vamos ver agora um pequeno trecho aí da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, para a gente entender melhor, aí, um pouquinho melhor, as características do pré-modernismo na obra do Lima Barreto, ok? Vamos ouvir então e vocês vão poder acompanhar também fazendo a leitura desse trecho da obra do Lima Barreto. Iria morrer, quem sabe, se naquela noite mesmo. E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para sua felicidade e prosperidade. Gastara sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o. E que não deixará de ver, de gozar, de fruir na sua vida tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Olha só que narração linda, né? Vocês puderam ouvir e também acompanhar a leitura aí do trecho da obra de Lima Barreto, certo? Gente, olha só, a nossa intenção, né, de mostrar para vocês era justamente a gente perceber aí nas obras, né, do Lima Barreto esse olhar crítico em relação à realidade brasileira. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, nessa obra que nós vimos, por exemplo, nós podemos observar a narração em torno da vida
de Policarpo Quaresma, né? Um funcionário público extremamente nacionalista que vê seus sonhos frustrados. Seu triste fim, ocasião em que o protagonista é assassinado a mando de Floriano Peixoto, expressa a visão crítica de Lima Barreto diante daqueles que exercem o poder econômico e político, certo, gente? Então, essa foi uma forma da gente poder analisar um pouquinho, né, aí o trecho, esse pequeno trecho dessa obra do Lima Barreto. O interessante é que vocês possam fazer a leitura completa e perceber aí as características realmente desse grande autor, né, desse incrível autor que foi o Lima Barreto no pré-modernismo, ok? Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos então agora para as nossas considerações finais. O nosso episódio do desafio acabou, né? Chegou ao fim, mas eu quero agradecer vocês por terem ficado até esse momento aqui comigo. A gente ainda vai ter muita coisa no decorrer da semana. Mas esse momento é aquele momento especial, né? A nossa hora da selfie. Então pega teu celular, aponta aí, né, para onde você estiver assistindo, na TV ou no computador, e vem fazer uma selfie com o prof. Muito bem, selfie registrada, né? O meu coração aí para vocês. Se vocês forem postar, não esqueçam de nos marcar nas nossas redes sociais, @centrodemídias_am, e colocar a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan, certo? Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos numa próxima oportunidade.